Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. E hoje é uma oportunidade, mais uma oportunidade do Senhor falar ao seu coração, dele te encher com a direção dele. E esse é o assunto que nós vamos falar, né, hoje. Aí eu estava aqui aguardando, né? Eu moro aqui num lugar um pouco mais afastado e a maioria das vezes o barulhinho é de passarinho, mas hoje, a manhã inteira, quase que todo esse tempo, foi de roçadeira. E eu tava aqui esperando esse barulho passar. Falei assim, Deus, pelo jeito essa manhã vai ser assim. Mas vamos lá, assim mesmo. Vamos falar o que o Senhor, vamos entregar o que o Senhor colocou no meu coração assim mesmo. E então foca aqui na mensagem, foca aqui nas palavras que o Senhor vai falar ao seu coração, que você vai ter aí uma resposta do Senhor sobre aquilo que você tem pedido para Ele, né? Então, talvez hoje, você aí olhando para mim, é a direção que o Senhor vai te dar. E esse é o assunto que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre, você tem pedido direção ao Senhor? Você quer uma resposta em algum assunto da sua vida? Você tem pedido para Deus, como que eu faço, Senhor, para saber qual a direção que eu devo tomar nessa situação? Você tem feito isso? Você está pedindo para Deus que Ele te responda, que você tenha uma clareza sobre o que fazer nessa situação? O que fazer nessa situação que você está atualmente? Eu faço assim, faço assado, vou para cá, não vou. O que eu faço? E é isso que o Senhor vai responder ao seu coração. E eu creio que Deus tem algo muito especial aí para você. Vamos aqui ler a palavra de Deus em 1 Coríntios 2. Vamos ler aqui a partir do capítulo 10, que diz assim: Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Glória a Deus por essa palavra. Então, o Senhor está dizendo que Deus não nos deu o Espírito desse mundo e que nós só entendemos o Senhor através do próprio Espírito dele, que é o Espírito de Deus. Então, para você entender as respostas do Senhor sobre a sua vida, quem é que vai te dar as respostas? É o Espírito Santo de Deus, que vai falar ao seu coração, que vai trazer umas circunstâncias, que vai mostrar para você a direção, tá? E ele vai mostrar porque ele sempre vai nos deixar de uma maneira assim correta, com respostas, com saídas para situações. Deus, ele é Pai e ele nunca vai nos deixar órfão nesse mundo. Foi o que ele deixou na sua palavra, que ele iria, mas não nos deixaria órfãos. Ele deixaria aqui o teu Espírito. Não é lindo isso, você saber que o nosso Deus, ele foi tão cuidadoso nos detalhes que ele disse, olha, calma, eu vou para junto do Pai, mas vou deixar com vocês o meu Espírito, um Espírito que vai ensinar vocês, que vai direcionar, que vai consolar, que vai mostrar a verdade. Esse Espírito que Ele nos deixou, depois que Ele tinha passado tudo que Ele passou aqui na Terra, Ele deixou esse Espírito dentro de nós, dentro de você que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que já entregou a sua vida para Jesus, que tem Ele como um Pai, que obedece as ordens do Senhor, que vive de acordo com a sua palavra. Esse Espírito está dentro de você. Mas eu quero falar hoje sobre o que você tem pedido para Ele, que é uma direção a respeito do que você está passando, não é assim? E olha, eu já vou te falando que você não vai receber a direção dele na agitação, na ansiedade, quando você está ansiosa, quando você está ansioso. Geralmente não é assim que nós conseguimos ouvir ou entender ou ter o discernimento do que ele está falando com a gente. Muito pelo contrário, quando estamos ansiosos, agitados, a gente não consegue
a gente tem dificuldade para entender se é mesmo o que nós estamos querendo, porque nós também temos os nossos desejos, temos a nossa vontade, ou se é a vontade do Pai. Então, na maioria das vezes, será naquele momento onde que nós conseguimos descansar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é isso que está escrito lá em Salmos? Entrega o teu caminho ao Senhor, caminho, tudo que é relacionado à sua vida, entrega ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas como assim, Dai? Significa que eu não vou fazer nada? Não. Até o que você for fazer vai ser direcionado por Deus. Tudo vai ser direcionado por Deus. Ah, mas teve um dia que eu senti uma vontade, fui lá e fiz isso e foi Deus. Então, mas você sentiu a vontade porque Deus colocou em você. Então, sempre vai partir dele, tudo vai partir do Senhor. E muitas vezes será naquele descanso, onde você descansou sobre o assunto, onde você entregou. Por quê? Porque isso agrada ao teu Pai. É isso que vai agradar ao Senhor, você confiar que Ele vai trazer. Mas não é confiar e esquecer do assunto, não é isso que eu estou falando. Não é confiar sabe, tipo assim, deixa isso pra lá, não quero mais saber disso. Não é isso. Confiar, descansando que Ele, o seu Pai, está a caminho com uma resposta, a caminho com uma direção, com uma saída. Ele vai trazer respostas para você. Você sabe que eu tenho alguns exemplos, mas lembrei de uma aqui agora, que eu me lembro, aliás, é um testemunho lindo na minha vida, isso ficou marcado na minha vida. Eu estava naquele tempo do primeiro amor com Deus, né? Estava naquele tempo de vida íntima com o Senhor e buscando ao Senhor, né? Estava trabalhando já em alguns ministérios na igreja, mas já chegou um momento na minha vida, e eu estava sozinha, solteira, chegou um momento na minha vida que eu já estava com vontade que Deus preparasse alguém para a minha vida. Então eu orava ao Senhor, Senhor, prepara uma pessoa de Deus na minha vida, né? Uma pessoa onde eu possa formar uma família. Então eu orava ao Senhor assim. E sempre entendendo que seria no momento do Senhor e na hora do Senhor. Então eu continuei orando, buscando ao Senhor. E sempre aparecia algumas situações, algumas pessoas que meu coração não dizia que não. Aliás, o Espírito Santo, né, comunicava dentro de mim que ainda não era o momento. Deus, Ele é maravilhoso, Ele vai sempre te responder. E eu me lembro que eu trabalhava externo, né? Trabalhava visitando médicos. E eu me lembro, então, assim, hora numa cidade, hora em outra, então ficava muito tempo na rua, tinha bastante oportunidades de evangelizar. Como foi bom aquele momento onde eu tive essa oportunidade. Não que a gente tenha que ficar preso no passado, né? Mas foi oportunidades onde eu tinha tempo, né? Assim, suficiente dentro do meu trabalho, né? Porque às vezes você não tem, assim, tanto tempo quando você trabalha, assim, interno, né? É lógico que Deus prepara ali as oportunidades. Então, às vezes, eu saía para fazer o meu evangelismo onde que eu estava. E eu me lembro que eu ia trabalhar em X cidade e o Senhor pegou e me disse assim, não, o Espírito Santo, eu nem estava mais pensando na oração que eu tinha feito, pedido para Deus um esposo, porque eu orava para o Senhor pedindo um esposo. E aí, Deus me falou, vai para tal lugar, o Espírito Santo, do nada, eu nem estava pensando nesse assunto, nada. Então o Senhor disse, vai para tal cidade, visita tal lugar. Eu falei, tá bom, mas então eu vou, né? E eu senti que queimava no meu coração aquela ordem. Mas eu pensei, mas não era para lá que eu ia, mas algo, né? O Espírito Santo insistindo comigo de ir para lá. Gente, chegando ali na cidade, no caso era em Campinas, eu fui totalmente guiada para onde estava o meu esposo. Sabe onde o Senhor me levou? Numa praça abandonada. E lá começou toda a minha história de amor. Eu não vou ficar contando os detalhes aqui, porque foi muito bonito, assim, todo o trabalho que Deus fez. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que o Senhor, o Espírito Santo, me guiou até ali. Eu orei, eu estava em oração, mas não foi ali, no dia que eu orei. Deus já estava preparando um momento. Ele queria o quê? Que eu descansasse o meu coração, descansar confiando que Ele no momento certo, porque Ele tem o momento certo.
Você não vai precisar se cansar, se estressar para conquistar algo, para conseguir algo. Se tem muito estresse, muita carga aí, tem uma carga pesada, sai fora. Não tem direção de Deus nisso. Não é Deus, não é isso que Deus quer. Deus vai trazer as coisas até você. Ele vai guiar até você. Mesmo que ele tenha que te mandar ir no lugar, mesmo que ele tenha que te dar falar com você algo. Hoje mesmo eu estava orando antes de vir para cá e eu estava pedindo para Deus uma resposta, né, sobre algum assunto, e o Senhor disse para mim, bem claramente, o Espírito Santo, eu estava em oração. E ele disse, quer dizer, perdão, irmãos, eu estava falando, orando para Deus, orando outras coisas. Aliás, no momento de adoração, eu estava bem no momento de adoração, na oração. Olha que legal isso. E nesse momento de adoração, o Senhor me respondeu o que eu tinha falado com ele em outros momentos. No momento de oração. Ele tipo assim, é quase que ele interferiu a minha adoração. Olha que lindo isso, gente. Ele interferiu a minha adoração para me responder o que eu estava pedindo, como direção do que fazer em alguma situação. Então, fica em paz, fica tranquilo, que o Senhor vai trazer para você as respostas, a direção, a solução para isso que você está pedindo para Ele. Ele vai trazer até você. Não vai você precisar cansar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer. Não, e mesmo se for coisa de imediato que você acha que você precisa tomar uma direção, tira um momentinho aí de oração, fala, Senhor, o que eu faço nessa situação? Entregou, entregou. Orou, tá orado. Orou, tá orado. Então agora você descansa, que no momento certo, quando você estiver lá, bem lá tranquilinho, lavando sua loucinha lá, dirigindo, pá, Espírito Santo, você nem tá lembrando mais. Ele vem e te dá a resposta exata, exatamente que você vai precisar. E quando é de Deus, sabe o que acontece no seu coração? O Espírito Santo te testifica isso. Você não consegue ter um pingo de dúvida do que você tem que fazer. Nem você e nem ninguém que for tentar colocar dúvida na... Você tem uma certeza, porque o Espírito Santo, é isso que Deus falou aqui. Não é um espírito desse mundo, não é o teu espírito. É o Espírito de Deus que vai testificar as respostas, o que Ele quer falar com você, o que Ele quer fazer em você. Tudo vem através desse Espírito. Então, hoje, sabe qual é a direção para o seu coração? Ele é que vai te dar. Ele é que vai te dar. Talvez você estava aqui querendo que eu fale assim, faça isso. Hoje Deus te manda fazer isso. Mas Deus está te mandando só você orar e descansar e a qualquer momento e confiar, né? Confiar, isso é a chave, confiança. Confiança, porque a qualquer momento Ele vai te trazer a direção. Para coisas mais urgentes, pode ter certeza que as respostas são mais rápidas, mas Ele vai trazer. E mesmo que Ele tenha que usar umas circunstâncias para te responder, Ele usa. Um sinal, Ele usa. Uma pessoa, Ele usa. O próprio Espírito aí no seu coraçãozinho, Ele vai usar. Ele vai usar. É tão maravilhoso. Fique na paz do Senhor Jesus, sabendo que Ele é Pai. Ele não te deixa sem direção. Ele não te deixa sem resposta, tá bom? Que Deus te abençoe, que você esteja um dia abençoado, que a sua família seja abençoada. Eu quero orar por você nesse dia. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, por ser boca do Senhor, Pai, e ser um instrumento. É isso que nós entendemos que somos, Pai. Eu abençoo cada uma dessas pessoas, Pai, que elas saibam que a direção, porque elas estão pedindo, vai vir do Senhor, vai vir. Ela nunca falha, a direção, as respostas do Senhor nunca falha. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por você estar aqui ouvindo esse vídeo. Se você gostou, compartilhe, né? E não deixe que a palavra de Deus não seja divulgada. Um beijo bem grande, até a próxima quinta-feira.